Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre a definição envolvendo ponta esquerda, também ponta direita, Washington Corozo, atacante equatoriano de 24 anos de idade, que fez uma boa disputa da Copa Libertadores com o Sporting Cristal, acabou finalizando a sua participação nesse meio de semana, após o empate em 1 a 1 contra o Fluminense no Maracanã. Dá para dizer que foi uma boa participação do Sporting Cristal, ganhou do River Plate, jogando dentro de casa, ganhou do The Strongest, esse empate também contra o Fluminense, enfim, foi uma boa campanha, mas não o suficiente para avançar à próxima fase. Ficou na terceira colocação, se não me falhar a memória aqui, com 8 pontos somados, e vai para a pré-sul-americana, não é pré-sul-americana, é como se fosse os 16 avos de finais da Copa Sul-Americana, e enfrentando esses terceiros colocados também da competição internacional. Uma informação também importante lá do pessoal do Sportbet SC garantiu o seguinte, que o jogador que está na mira do Emelec, o clube equatoriano, irá esperar até essa próxima sexta-feira pela decisão final do atacante equatoriano, atualmente no Sporting Cristal, para ver se eles concordam na parte econômica. Então essa notícia do Sportbet SC lá do Equador, garantindo também, dando esse prazo até essa próxima sexta-feira para o acerto ou não do Washington Corozo com o Emelec. E com essas informações mais recentes, tudo leva a crer que o Goiás também fez uma proposta pelo jogador. Voltando um pouco atrás, essa notícia surgiu inicialmente, vou aqui pegar o portal certinho para garantir aqui para vocês. A Notícias Império Foot garantiram o seguinte, do Equador também, que o jogador, um dos destaques do Sporting Cristal, no Peru nessa temporada, também teve essa proposta do Emelec, e posteriormente a procura da equipe equatoriana também apareceu uma procura do Goiás. Inicialmente apenas uma sondagem, porém poderia evoluir para uma proposta maior. Isso acabou acontecendo, até mesmo segundo informações do pessoal do Imprensa Verde, o Goiás iria fazer uma proposta oficial para o jogador nos próximos dias. Essa informação que surgiu ainda na última sexta-feira da semana passada. Então também tem essa disputa entre Goiás e Emelec. Não sei garantir aqui para vocês em que pé está essa história, se o Goiás fez uma oferta maior, se foi menor, se foi por empréstimo, não sei garantir, até mesmo porque o jogador tem esse contrato curto no Sporting Cristal, somente até dezembro dessa temporada de 2023. Então tem essa concorrência entre o Emelec e também com o Goiás para contar com o jogador. Acho uma notícia interessante, mas ao mesmo tempo é difícil de se concretizar, até mesmo porque o Emelec chegou primeiro nessa história, o jogador é equatoriano, então já tem essa identificação com o país, é revelado nas categorias de base do Independente Del Valle, mas por que não, dando sequência nessa sua carreira internacional, até mesmo de forma bem alternativa, atualmente no futebol peruano. Também já jogou no México, nos Estados Unidos, fez uma boa temporada de 2022, pelo tradicional Pumas lá no México, com 44 jogos, 8 gols marcados e uma assistência. Agora, nessa atual temporada, um jogador que não dá para dizer que foi um titular absoluto da sua posição. O técnico dele é o Paulo... Não, eu acabei fugindo o nome do cara. Eu vou deixar a foto dele aqui pra gente, O ex-Atlético Paranaense, Ceará... É Nunes, eu sei que é Nunes, não sei se o primeiro nome é Paulo. Mas enfim, 23 jogos na atual temporada, 8 deles como titular, Thiago Nunes. Também marcou 3 gols e uma assistência, além de 5 cartões amarelos. Então, o Washington Corozo seria sim uma boa alternativa. É um craque, um jogador espetacular? Não é, mas para a realidade do Goiás, com muita carência pelas beiradas do campo, pelo menos pelo que eu assisti dele, parece um jogador bem interessante. Geralmente mais pelo lado esquerdo, onde ele busca aquelas jogadas de maior velocidade, de chegar na linha de fundo, fazer um cruzamento para trás. Pelo lado direito também, ele que é destro, tem 1,79 m de altura, geralmente pelo lado direito corta para finalizar em direção ao gol, também tem um bom cruzamento para dentro da grande área. Nos jogos importantes, dá para dizer que ele foi até decisivo, marcando aí os seus 3 gols na disputa da Copa Libertadores em 9 jogos. Neste último final de semana, entrou já nos últimos 11 minutos do duelo contra o Fluminense. Difícil de entender, um jogador que acabou marcando muitos gols. Se você olhar pela modesta participação do Sporting Cristal, pelo menos inicialmente, no final acabou sendo uma boa trajetória. Ele marcou 3 gols, mas não conseguiu ser um titular absoluto. No ano passado, como falei, foi bem pelo Pumas no México, tanto é que ele foi contratado pelo Austin FC dos Estados Unidos para a disputa da MLS, Foram 3 partidas somente, ainda emprestado pelo Sporting Cristal, uma assistência e esse retorno em 2023. Jogador que surgiu com muito destaque nas categorias de base
do Independiente Del Valle ainda na temporada de 2015. Foi convocado para a seleção sub-17 e também sub-20 do Equador, onde participou tanto de campeonatos sul-americanos e também do Mundial. Então era sim um nome importante, titular no Equador, né? Aí no começo de 2015 e 2016 também, tratado como uma grande promessa. Não foi tão importante no Independiente Del Valle, a melhor temporada dele em 2019, se não tiver enganado, esse ano o Independiente foi campeão da Copa Sul-Americana, 28 jogos com 4 gols marcados e 2 assistências, e no Sporting Cristal também conseguiu bons rendimentos, bons números, né? Tanto em 2020 quanto também em 2021. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, esse prazo, né, até essa próxima sexta-feira para a definição, se vai ou não, ou pro Emelec ou pro Goiás, porque também meio que apareceu de última hora, mas fazendo essa procura pelo jogador que com toda certeza pode balançar, né, os planos para a sequência do ano.